Esperar o pessoal Ô, entrar. professora, Oi. esse caso que você falou, igual da Venezuela, muda até de estado para estado, porque, tipo, tem estado no Nordeste, por exemplo, que lá, tipo assim, de manhã eles comem, tipo, cuscuz com arroz, feijão, mandioca, tudo, tipo, uma comida que a gente comeria, tipo, no almoço, eles já comem no Café da manhã. café da manhã. É E isso as comidas lá são mais fortes do que, por exemplo, aqui a gente come um pão e toma um café. E isso nos dá sustento, tipo assim, pra gente conseguir ficar até a hora do almoço. Já lá, talvez se fosse a gente dar pra gente dar um pão pra uma pessoa que é acostumada a comer, tipo, arroz e feijão de manhã, não vai dar o mesmo sustento que tem pra gente. Exatamente. E se a gente for pensar no tipo de atividade que eles exercem lá, às vezes a pessoa trabalha na roça, né? Então exige mais esforço físico do que a gente aqui, por exemplo, num contexto de cidade, que trabalha em outro, que exige outro esforço físico, né? Então isso também influencia, o tipo de atividade que a pessoa exerce, né? Mas é bem isso, Carol. Eu fui fazer um voluntariado faz uns anos já. Eu fui, chama Voluntários do Sertão. E daí eu fui para Bahia, né, como enfermeira, fui voluntária. E era uma cidadezinha no interior da Bahia, que agora eu nem lembro mais, mas era próximo de Vitória, sei lá, umas 4 ou 5 horas ainda de Vitória. E aí eu fui para esse voluntário, cheguei lá, muita coisa me chamou a atenção. Mas aí eu tive dificuldade para comer porque eles colocavam pimentão em quase tudo. E eu não gosto de pimentão. Não é que eu não gosto, eu não sou acostumada a comer pimentão. Eu até como, mas não sou acostumada, por exemplo, o que me chamou a atenção, que eles punham pimentão no feijão. E eu É, achava isso muito lá eles curioso. fazem o feijão com muita verdura. Tipo assim, aqui o povo é acostumado a fazer o feijão com alho, cebola e tempera. Lá não, eles tipo assim, eles fazem com um monte de verdura. Eu sou do Nordeste, sabe? E Uhum. tipo assim, o jeito que minha mãe faz o feijão é totalmente diferente do jeito que a minha avó faz o feijão, por parte de pai. Tipo assim, é muito diferente. É Tipo, isso feijão mesmo. tropeiro lá também é com verdura. E aqui não, é com bacon e linguiça e tal. É Então, o jeito culinário também muda muito de um muito. estado pro Muda mesmo. E aí eu lembro que quando eu fiquei acho que uma semana, 2 semanas, 15 dias lá. E aí eu não conseguia comer assim no almoço bem, porque tinha coisas lá que eu não era acostumada. Então, se eu comia, eu ficava me sentindo que era indigesto para mim. Então, é isso. E aí eu demorei um tempinho, assim, né? Porque eu comia coisas que dava certo, tipo frango, arroz, né? Não era tudo que eu conseguia comer que eles faziam, que é bem diferente, né? E é isso, cada região do país a gente tem um hábito de alimentação. Do mundo, mais diferente ainda, né? E aí eu fiz doutorado sanduíche em Portugal, não sei se eu já falei para vocês, mas eu fiquei 4 meses lá. E daí quando eu fui fazer o doutorado lá, eu comia no restaurante da faculdade. E lá eles não comem feijão. Então eu fiquei os 4 meses assim sem comer feijão. Eu descobri que eu não sinto falta tanto assim de feijão. Mas depois que a gente está aqui, eu acho que um goiano não ia conseguir ficar muito tempo lá sem comer feijão, né? E aí eu fiquei, eles não tinha muito feijão, lá eles comem feijão diferente do que a gente tem aqui, que é o feijão carioca, né? Eles têm um feijão lá que eles chamam feijão de olhinho, que é um feijão branco que eles fazem salada de feijão. Então, não é o mesmo feijão que a gente é acostumado a comer com arroz, feijão. Outra coisa lá, que às vezes eu ia em no mesmo restaurante da faculdade, não era arroz todo dia. Então, às vezes, o prato era batata, peixe, e era esse o prato: batata, peixe e alguma salada ali. Então, eles têm muito hábito de comer a batata no lugar do arroz. Às vezes, em restaurantes, as coisas assim também, substituía, era o peixe e a batata, né? Não tem o hábito de comer arroz em todo lugar. Então,
Os hábitos alimentares são muito diferentes de acordo com a questão do lugar mesmo que o indivíduo vive, né? E a gente conhecendo isso, né? Quando a gente tem um paciente, no caso dessa que veio da Venezuela, se a gente tem esse conhecimento, se a gente tem essa informação, a gente consegue pensar em como vai ser a alimentação dessa pessoa e consegue fazer as orientações, né? Então, por isso que a gente precisa de fazer esse movimento de investigar, de perguntar, né? Que é a primeira etapa dos processos de enfermagem, você investigar, você conhecer a história, saber, né, como que ela se alimenta. Então, a primeira coisa, nesse caso, nesse desafio, seria você perguntar o que é acostumado comer, qual que é a comida típica da região que ela vem, se tem condições de cozinhar aqui, como que ela está se organizando aqui. Então, em relação à queixa principal dessa paciente, que é a dificuldade de ter alimento, a gente pode tratar dessa forma, fazer essas perguntas e investigar mais, para a gente pensar até em como acionar a rede, em como acionar os outros serviços. A outra coisa que a gente precisa saber nesse caso também, né, até mesmo antes da gente fazer toda a avaliação física, como a Carol tinha sugerido, é como que é essa gravidez? Você veio sozinha, mas você tem um parceiro? Essa gravidez foi planejada, não foi planejada? Como que você está se sentindo em relação a essa gestação? Você tem um companheiro? O companheiro pode te ajudar? Não pode? A gente começar a investigar todos esses fatores que vão influenciar também, né? A maneira como essa paciente ela está vendo essa gestação, né? Como que ela e como que para ela é, por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil, se a gente tem uma gestante na unidade básica de saúde, ela chega e fala assim, olha, engravidei, não tenho namorado, não tenho ninguém, não era planejado, mas está aqui, tô feliz, vou ter o filho e tal. A gente sabe que na nossa cultura isso pode acontecer, né? A pessoa ter o filho lá e ver feliz forever e às vezes nem querer contar com um companheiro ou com o pai, enfim, foi um sexo casual lá, a pessoa engravidou e vive bem com isso. Mas a gente também sabe que existem algumas culturas que isso não é legal, que a pessoa não vai se sentir confortável, que existe uma angústia, um sofrimento por conta dessa situação. Então, a gente saber, entender o contexto em que essa criança foi gerada, né, em que essa gestação aconteceu, isso também é importante para a gente pensar nas intervenções que a gente vai fazer. O que mais, gente? Professora, e se no caso, se eu não tivesse, por exemplo, uma assistente social lá onde eu trabalho, o que eu ia fazer? Hoje a gente tem uma coisa muito interessante, boa pergunta, Milena. A gente tem as igrejas como um ponto de apoio da rede também. Tanto igreja católica, evangélica, enfim, independente do tipo de religião. Não estou falando de religião, estou falando das igrejas de forma institucional. As igrejas, elas são um importante fonte de apoio, principalmente quando a gente tem cidades, que são cidades muito pequenas, que às vezes não tem essa rede mesmo. E aí, então, você pode contar com o pastor, com o padre, trazer esse caso, né, eles têm a pastoral da família, enfim, tem várias coisas assim, você pode contar com essa rede de apoio também. Aí você vai ter que conhecer o serviço, vai ter que conhecer as características do seu município. Então, o que eu vejo é isso, quando a cidade é muito pequena, que a gente, apesar que a cidade de, sei lá, 40 mil habitantes já tem uma mínima estrutura, de 2, 3 mil habitantes não tem. Mas aí você pode contar, por exemplo, a igreja da cidade e também pode acionar a regional, né, que é referência ali, para ver se ela vai te dar um apoio. Então, você aciona a Secretaria da Saúde, colocando esse caso, né, e investigando as possibilidades que se tem para trabalhar com essa gestante. Ela provavelmente se encaixaria num quadro de receber, por exemplo, um Bolsa Família, né? Ela já teria alguns programas que ela poderia ser inserida. Você só vai saber de acordo com a história que ela te contar, né? Enfim. E aí você, conhecendo o seu município, pode utilizar essas outras redes, essas outras instituições. Ah, sim. Obrigada. Por nada. Vamos lá, dúvidas? O Felipe. Professora, pode falar, Natália. Ontem mesmo no jornal, aqui mesmo em Goiânia, eu vi que passou uma reportagem falando que tem muito venezuelano aqui em Goiânia, na Praça Cívica, perto da Botafogo e tal. E eles falaram que lá realmente não tem comida, não tem estrutura. Eles preferem ficar aqui pedindo, no sinal, todos com a placa, do que ficar lá. E é bem a situação do desafio, né? É algo bem próximo a gente, assim. Bem real. Tá na nossa cara aqui todos os dias, né?
Isso. É assim, né, gente? A gente sabe que essa situação migratória é uma realidade a nível mundial, não é só no Brasil, porque a gente vê esse movimento em outros países também. É claro que movimentos de contextos econômicos diferentes, porque, por exemplo, a gente tem os venezuelanos que estão passando por uma necessidade importante lá de faltar alimento, faltar necessidades básicas mesmo. E a gente tem também uma migração, por exemplo, dos brasileiros que vai para trabalhar em Portugal, em outros países da Europa, em trabalho, às vezes, em trabalho com precárias qualidades, que são os trabalhos que os europeus não querem fazer. Então, esse movimento migratório, ele acontece a nível mundial, acontece no mundo inteiro. E como a gente lida com isso, né? O Brasil, ele precisa, a gente ainda não tem, a gente está acho que em desenvolvimento nesse sentido, mas precisa melhorar ainda, os programas, né? O que eu vou fazer? Eu sou secretária da Saúde de Goiânia, e eu tenho essa realidade aqui, eu tenho imigrantes aqui, não só venezuelanos, eu tenho venezuelanos, eu tenho de outros países também, da África, enfim, eu tenho vários, né, haitianos, bolivianos, eu tenho vários imigrantes, porque Goiânia é uma capital e muitas pessoas acabam vindo para cá por conta disso, né? Lá, tem uma porteira que veio de Venezuela há anos, olha que bacana, né? Ela já é possivelmente, essa fala do colega aqui da Edna, ela já possivelmente está integrada, já ela conseguiu um trabalho, ela já está conseguindo se organizar na sociedade. E é esse movimento que a gente tem que pensar. Eu, enquanto chefe de Estado, o que eu tenho que pensar? Em como eu vou fazer com que esses imigrantes, eles sejam integrados, eles consigam entrar dentro da sociedade aqui e consigam estabelecer sua rotina de vida normal. Como eu posso promover isso, né? Primeira coisa, eu posso fazer um programa, eu não sei se tem aqui em Goiânia, eu não conheço, mas, por exemplo, um programa de voluntários que ensina a língua portuguesa. Porque para a pessoa trabalhar, ela precisa de saber um pouco falar português ali, né? E com isso, então, eu já melhoro a forma como ela vai conseguir trabalho, né? E aí, outras coisas que eu posso fazer, pensar em acionar serviços que trabalham com essa proposta, né? Empresas, instituições que trabalham com essa proposta de acolher pessoas que são imigrantes, né? Enfim, eu tenho que pensar em estratégias para fazer com que essas pessoas elas sejam integradas na sociedade e não fiquem nessa condição de vulnerabilidade, como, por exemplo, a pessoa fica dormindo na praça, pedindo dinheiro, né? Isso, a pessoa vai viver uma margem paralela, vai viver uma realidade paralela ali. E aí ela está sujeita a começar a mexer com droga, por exemplo, ela pode se envolver ali, começar a fazer uso de álcool abusivo, começar a usar crack. Mulheres podem acabar numa prostituição, uma prostituição que não é por escolha, porque a gente sabe que a prostituição também tem as mulheres que querem se prostituir, ok, né? Vamos respeitar isso. Mas a pessoa às vezes vai porque não tem condições de sobreviver e acaba se colocando numa situação de risco, né, nessa condição de prostituição. Então, a gente tem que pensar em ferramentas e estratégias que a gente integre esse indivíduo. Então, você, por exemplo, como enfermeiro de saúde da família, né, e está ali numa comunidade, você começa a identificar, então, que tem bastante pessoas com esse perfil de imigração, por exemplo. O que você pode fazer? Você pode sentar, pensar com a sua equipe num plano, numa estratégia. Bom, então a gente sabe que tem esse empresário aqui da cidade que ele pode ajudar. Então, vamos fazer uma proposta para esse empresário? A gente sabe que o serviço ele também tem essa bolsa, esse auxílio. Vamos pensar ali? A gente tem uma escola aqui. Será que a escola não poderia trabalhar com esse programa voluntário, de pegar os melhores alunos dessa escola do ensino médio para eles ensinarem os venezuelanos, o português básico, a fazer conta ali, enfim, escrever, né, mais ou menos. Então, a gente, enquanto enfermeira, a gente pode articular e a gente pode fazer esses planos, essas estratégias para a gente conseguir melhorar a condição de saúde da pessoa. E o que a gente, quando a gente pensa em crime, quando a gente pensa em violência, né, está totalmente relacionado à desigualdade social. Então, você pega um venezuelano desse, ou boliviano, ou haitiano, enfim, um imigrante, que ele vem aqui, ou até um migrante, porque imigrante é quando vem de fora de outro país, mas a gente também tem muita condição de imigrante aqui em Goiânia, que são pessoas que vêm de outras áreas do Brasil, por exemplo, Norte, Nordeste, que são migrantes, né? Então, se a gente tem essa realidade aqui no país, na cidade, no estado, né? Como a gente pode trabalhar com isso? Porque se o cara chega aqui, ele não consegue emprego, ele não consegue um lugar para morar, ele não tem nenhum apoio do serviço, né, do município,
para ele roubar é 1 minuto, porque ele vai querer comer, ele vai querer sobreviver, ele vai querer ali, não que justifique, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é que essa linha tá muito junto, tá muito paralela, né? Então a gente já sabe que a desigualdade, né, social, a dificuldade aí, as desigualdades, elas estão diretamente relacionadas com o crime, com a violência. Então, a gente tem que pensar em estratégias para mudar essa realidade. Então, quanto mais integrado esse indivíduo ele está na sociedade, como, por exemplo, a Edna trouxe para a gente a realidade de uma porteira que veio da Venezuela e trabalha lá no prédio dela. Então, ela está integrada. Ela não vai ter nenhuma necessidade de se colocar numa situação de vulnerabilidade. Não vai, nem na necessidade, né? Ela não vai estar numa situação de vulnerabilidade. Então, é uma cidadã que está integrada, protegida e está ali com seus direitos minimamente garantidos, né? Não sei se eu respondi a pergunta da Natália. Sim, professora. Acho que é isso, a gente pensar em estratégias. E a gente, enquanto enfermeira, a gente tem um importante papel nesse sentido, porque o enfermeiro, ele vai estar em várias frentes de serviço. O enfermeiro, ele está no hospital, o enfermeiro, ele está na atenção básica, o enfermeiro, ele está na escola, o enfermeiro, ele está em várias cadeias aí do sistema, né? em vários serviços do sistema, da rede. Então, o enfermeiro, ele pode fazer essas articulações e deve, né? Participar ativamente, pensar em como gerenciar e administrar essas pessoas. É claro que sozinho a gente não consegue fazer, a gente precisa de apoio, né? Mas a gente pode buscar esse apoio. Bom, então, para a gente ir encerrando aqui a ideia do desafio, primeira coisa que a gente vai fazer, então, é uma entrevista, coletar bastante informação, investigar desde a questão de hábitos alimentares, como é na cultura dela, investigar o que ela tem, onde ela mora, com quem ela mora, se tem condições de cozinhar ou não tem, como foi essa gestação, se tem um parceiro ou não tem, enfim, fazer toda essa investigação. A gente faz a avaliação física dela também, né, o exame físico, verifica todas as possibilidades, faz um agendamento também para ela ter um acompanhamento de pré-natal. E daí, se a gente identificar que eu sozinha, enfermeira, não dou conta de atender todas essas demandas dela, eu vou acionar outros serviços. Mas eu não vou levar ela para os outros serviços, eu vou acionar para pensar junto como a gente pode ajudar ela, né? Então, eu, enquanto enfermeira, eu vou acionar a rede de apoio para fazer o apoio, mas ela vai ficar aqui comigo, ela vai continuar na minha unidade básica de saúde e eu vou continuar acompanhando ela, né? Ficou claro o desafio? Como que a gente vai fazer? Sim. Sim. Bom, agora vamos pensar que esse infográfico também da plataforma, a gente já acabou trabalhando ele, mas aqui no final acho que tem um exemplo que a gente pode investigar. Vamos lá. Um exemplo. Um enfermeiro se depara com um paciente internado que está deprimido em virtude da ausência dos familiares no horário de visita. Diante disso, o profissional pode utilizar a teoria transpessoal, que é da Hildegard Peplau, que reconhece os cuidados em saúde devem transcender os problemas biológicos da essência humana. Aqui é um outro exemplo, né? Então, o paciente, ele tá lá, os familiares não vêm visitar, isso é muito comum, principalmente com idosos, né? Ou com aquele familiar que dá bastante trabalho em casa, que às vezes desperta o rancor da família e aí ele não, a família acaba deixando ele de lado, né? E aí o enfermeiro tem esse papel nesse momento também. Ele pode fazer uma escuta terapêutica, ele pode conversar. É claro que ele tem outras atribuições do serviço, então vai poder parar o serviço dele para ficar fazendo isso, né? Mas ele também pode, em algum momento, separar 20, 30 minutos do horário de plantão dele ali para conversar com esse paciente e fazer com que ele tenha uma melhora nesse estado de depressão, né? Desse estado deprimido dele, né? E como fazer isso, né? Conversando, tentando entender a história, dentro da história dele trazer as possibilidades, né, de que para ele não ficar dessa maneira, né, de que é uma fase, um momento, enfim. Então, o enfermeiro ele também pode utilizar nesse momento disso. Por isso que é importante ter o conhecimento sobre a teoria, tá vendo? É uma outra situação que vai te exigir conhecer a teoria. Vocês estão vendo que a gente está trabalhando com 2 casos, né, em situações práticas de enfermagem, e que a gente precisa de ter essa base teórica para poder fazer a intervenção, né? Primeiro, quando a gente viu a gestante que veio da Venezuela, e agora a gente vê esse paciente que está no setor de internação
e ele está se sentindo mal, está se sentindo deprimido pela ausência da família. Então, são duas situações em que a gente precisa usar do nosso conhecimento teórico para fazer o cuidado de enfermagem. Gente, a gente tinha falado de fazer o intervalo, eu não fiz. Quer fazer agora? Como que é? Professora, a gente podia terminar mais cedo, tipo 10h30, e contava como intervalo. Tá bom, pode ser. Todos concordam? Sim. 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 Então, tá. Sim. Se tiver alguém que não concorda também, tudo bem, só se manifestar. Bom, então vamos seguir, daí a gente faz desse jeito que as meninas sugeriram. A gente termina às 10h30. Vamos ver aqui. Então, a gente trabalha nessa unidade, esse é um exemplo interessante. As outras informações que a gente tem no infográfico, eu trabalhei nos slides, tá? Que eu vou deixar disponível aqui para vocês. Aqui nesse livro tem uma coisa que eu acho importante da gente trabalhar agora, que é falar sobre a teoria da... Vamos começar falando sobre a teoria da Florence. Florence, então, foi a primeira teórica de enfermagem, né? Ela que fez a sua primeira teoria de enfermagem, que é a teoria ambientalista. Aqui, ó. Lá no século XIX, a Florence, então, começou a fazer as escrituras a partir das observações que ela fez durante as intervenções, tanto na guerra, quanto depois que a Florence voltou da guerra, ela começou a trabalhar nos serviços de saúde também da Inglaterra. Ela ajudou a estruturar o sistema de saúde da Inglaterra. Então, a Florence, a partir dessas experiências que ela teve, ela começou, então, a escrever a sua teoria, né, a teoria ambientalista, que visava implementar práticas para melhorar o cuidado de saúde. E aí, a teoria ambientalista da Florence, ela fala de coisas simples, que a gente acha que é muito básico e que todo mundo já deve saber, mas que naquela altura não era. Por exemplo, quando ela foi para a Guerra da Crimeia, ela estabeleceu que as enfermeiras tinham que higienizar as mãos. As enfermeiras tinham que lavar as mãos. Parece óbvio, né? Mas naquela época não era um hábito, não era uma coisa que todos os profissionais da saúde faziam, né? Então, ela estabeleceu isso e com isso viu que diminuía, né? A contaminação entre os pacientes, a contaminação ali, a índice de infecção e tudo mais. A Florence, ela era uma estatística, né? Ela tinha um conhecimento bem importante em estatística, então ela fazia as avaliações, ela mensurava, né, os resultados que ela tinha ali na assistência que ela estava promovendo. Então, a partir disso, identificou que esses hábitos de higiene, que parece simples, eles faziam diferença no índice de contaminação e no índice de infecção dentro das unidades hospitalares que ela trabalhava. E aí, então, a Florence, ela desenvolveu a teoria na perspectiva de que o ambiente, né, e o ambiente desde o ambiente na casa do indivíduo até o ambiente, né, que a gente pensa a nível hospitalar, ele pode tanto comprometer a condição de saúde do indivíduo, como promover a melhora. E aí, então, entendia que esse ambiente tinha que ser um ambiente limpo, ventilado, claro, né, que tinha que ter iluminação natural, que todas essas questões influenciavam a recuperação do paciente que estava, por exemplo, no setor de internação. Por isso que a teoria dela chama teoria ambientalista, porque ela foca no ambiente como um espaço, com o ambiente como um meio de promover o cuidado. Então, o ambiente ele pode tanto contribuir para o adoecimento, quanto ele pode favorecer, né, o cuidado e melhorar as condições de saúde do indivíduo. Vocês conseguem pensar num exemplo que a gente pode falar sobre essa teoria ambientalista de Florence? E aí, gente? Esse povo que invade os lugares para tentar conseguir terra, e eles ficam, tipo assim, acampados. Tipo assim, não tem uma casa, assim, para dizer assim, nossa, vou dormir no quentinho, vou tomar um banho na hora que eu quiser, numa água quentinha, tudo. Eles estão invadindo em busca de um lugar, mas aí, tipo, eles passam por muitas dificuldades para talvez conseguir o lugar. E aí, tipo, pega friagem e tal. Essas pessoas, elas podem sim estar expostas a vários agentes, né, de transmissão, né, tipo,
pode pegar tuberculose, porque eles estão todo mundo morando junto, pode desenvolver várias doenças por conta disso. Então, o que a Carol falou, de fato, esse ambiente de vulnerabilidade que essas pessoas moram realmente pode ser um meio de causar problemas de saúde. Mas eu tenho outro exemplo muito, muito recente que a gente está vivendo hoje. Gente, a pandemia, né? A pandemia, ela veio esfregar na nossa cara que Florence estava... Até hoje, Florence está aqui falando para lavar a mão, né? Para ter cuidado com a maneira como você se comporta nos ambientes, né? Então, assim, o que a gente vive hoje, né, em pleno século XXI, quando a gente pensa nas coisas básicas que a Florence falava e descrevia na sua teoria, né? A gente vive isso hoje, né? O tanto que mudou o hábito das pessoas de lavarem as mãos. Vocês conseguem perceber? Vocês acham que isso tem sentido ou não? Sim. Eu creio que sim. Então, se a gente for pensar no que a gente vive hoje, na condição de pandemia que a gente vive hoje, né? Isso está também diretamente relacionado. Eu até teve um artigo que foi publicado da revista Galileu recentemente e que fala desse legado da Florence. O texto fala Florence Nightingale, como ela revolucionou nossos hábitos de higiene, porque ela vem com informações simples de higienização das mãos que diminuía o índice de infecção. E aí hoje, o que a gente vê? Qual que é o principal cuidado que a gente tem que ter hoje para tentar não transmitir o vírus, para tentar não disseminar esse vírus para toda a comunidade? Qual que é os principais hábitos que a gente tem que desenvolver? Lavar bem as mãos, né? Higienizar as mãos, se manter num ambiente aberto, ventilado, né? Evitar ficar em ambiente fechado com aglomeração de pessoas. Então, são questões simples que naquela época de Florence não era detalhada, não era estudado, né? E que depois passou a ser, que ela descreveu a importância disso e ela mostrou com dados, com resultados dos trabalhos que ela desenvolvia. Então, depois que ela mostrou isso, que a ciência, né, cientificamente ela fez vários textos e livros publicando sobre isso, então a gente vive isso hoje. A gente vive uma informação que a Florence descreveu lá no século XIX, metade do século XIX, e que a gente está hoje tendo que colocar em prática para evitar, né, essa contaminação. Então, olha que interessante, o que a Florence escreveu lá atrás, a gente faz uso até hoje, faz sentido até hoje, né? E se a gente pensa na condição de pessoas ou no serviço de internação, né? Se a gente for pensar, por exemplo, se a gente pensa nesses pacientes que estão com Covid, que estão com a Covid-19 e que estão procurando sistemas de saúde, as práticas vão ser praticamente as mesmas, é claro que com alguns recursos tecnológicos que hoje a gente já dispõe, do que Florence descreveu lá na metade do século XIX. Então, passaram-se, né, séculos, né, passou um século aí, e a gente tem os escritos de Florence, os dizeres de Florence, o pensamento, né, técnico dela sendo implementado até hoje. Então, esse é um exemplo claro. E aí, quando a gente olha, deixa eu pegar aqui. Professora, Sim? a teoria transpessoal também não entra nesse contexto do Covid? Porque, tipo assim, o paciente está isolado, aí, igual no infográfico mostra, que aí, tipo, ele pode ficar com coisas, tipo, por ficar muito sozinho, né? Isso também é a teoria de cuidado. Exatamente, ela também está também tá relacionada. Muita gente, por conta de ter que viver nessa situação de isolamento, acaba tendo toda a saúde mental afetada, né? E isso com certeza, de estar isolado num quarto, na casa, ou isolado num quarto de hospital, das pessoas terem medo de chegar perto e se contagiar. Então, a teoria de cuidado interpessoal também conta, que é da Edgar Pepper, e daí quando está lá no infográfico, ela fala da transpessoal. Eu falei errado, transpessoal é da Jean Watson. Lá no infográfico está transpessoal ou interpessoal? Deixa eu olhar aqui. Transpessoal. A transpessoal que fala sobre, é da Jean Watson. A interpessoal,
relação terapêutica, que é da Hildegard Plepel, mas que vai falar dessa questão. A Jean Watson, ela também fala sobre isso. A Jean Watson, ela foi uma enfermeira de clínica de centro cirúrgico, e que ela viu, quando ela viu alguns pacientes morrer em cirurgia, ela começou a trabalhar essa questão de que o indivíduo, ele tem as suas crenças, tem a sua espiritualidade, tem as suas crenças religiosas, e que o enfermeiro, ele precisa saber trabalhar com isso, ele precisa saber explorar isso no cuidado também. Então, quando ela fala dessa teoria transpessoal, ela trata isso, tanto que o enfermeiro, ele tem que valorizar não só a parte biológica do indivíduo, mas o enfermeiro, ele também tem que considerar as questões humanas, né? O senhor tem religião? Qual que é a religião do senhor? Né? E a gente tentar explorar essa questão da espiritualidade, né, em prol do cuidado. Então, ela fala sobre isso, dessa teoria transpessoal. Na teoria de relacionamento interpessoal da Hildegard Plepel, ela fala sobre o tanto que a nossa comunicação com o paciente, a nossa relação com o paciente pode ser terapêutica. Então, de você parar alguns minutos para fazer uma escuta ativa, de ouvir os problemas, as necessidades dele ali, ter esse sentimento de empatia, se colocar ali naquele espaço de cuidado como estou aqui, né? Posso estar aqui para o que o senhor precisar. Isso, o tanto que isso é importante e que influencia o tratamento, a condição de saúde. Então, a gente pode aplicar essas duas teorias nesse contexto da Covid que a gente vive hoje, né? Que as pessoas estão vivendo isoladas, estão com medo, né? De tudo que está vivendo. Então, sim, isso se aplica sim. Aqui no livro também tem um quadro interessante que eu acho importante a gente trabalhar. Aqui, ó, quando fala das teorias de enfermagem, esse quadro ele vai tentar subsidiar a concepção das teorias. Mas eu penso que aqui a gente consegue ver bem. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. A gente consegue ver bem a questão da teoria ambientalista. Então, aqui fala, por exemplo, quando a gente olha modelo conceitual. Quando a gente olha para o modelo conceitual, que seria o primeiro passo ali na teoria, a transmissão de doenças infecciosas existe a presença de um agente etiológico e um hospedeiro vetor. Então, quando a gente pensa na teoria ambientalista, é isso. A gente sabe que quando a gente está num ambiente que existe relações humanas e que existe pessoas, existe ser vivo, a gente também pode ter esses agentes vetores, a gente também pode ter micro-organismos que se tornam doença, né? Que pode ocasionar doença nas pessoas. Então, esse ambiente em que a gente vive, ele tem... Aí aqui a gente vem para o segundo. A teoria ambientalista, o que ela defende? Que o cuidado de enfermagem, ele deve ocorrer com um olhar para a tríade, agente, hospedeiro e vetor, por meio de ações sanitárias. Então, a gente tem que olhar o indivíduo, né? O que seria o hospedeiro ali, né? E o agente, vetor, enfim, dependendo do micro-organismo, a gente tem que olhar o indivíduo, o meio em que ele vive e as formas de contaminação que ele vai ter. Quais são os agentes biológicos, fisiológicos ali que podem desenvolver problemas de saúde no indivíduo. E aí a gente tem que pensar nas ações sanitaristas, né, como higienização das mãos, classificação e separação dos pacientes devido à internação hospitalar. Gente, que é exatamente o que a gente vive hoje no momento de pandemia. Você não pode colocar um paciente da Covid-19 no mesmo setor de internação que pacientes que estão com outros problemas de saúde, principalmente problemas que não são infecto-contagiosos. E até mesmo pacientes que têm algum problema infecto-contagioso que não seja a Covid-19. A gente tem que separar totalmente esses pacientes, né? Então, aquilo que é preconizado pela teoria ambientalista de Flores hoje está bombando aí nos serviços de saúde. Hipótese, quando a gente pensa em hipótese, né? Então, a gente tem que adotar ações sanitaristas, né? Então, para esperar que as taxas diminuam. Quando eu penso em hipótese, eu penso assim, ó, eu estou tendo um alto índice de contaminação pela Covid-19. O que eu espero? Acabar com a Covid-19, né? Então, eu tenho como hipótese que a taxa de infecção da Covid-19, ela tem que ser diminuída por meio das minhas ações de higiene. E aí eu vou testar essa hipótese como? Implementando as minhas ações
de higiene. Então, eu vou separar o paciente que está contaminado, isolar, utilizar todos os EPIs que são importantes para a proteção individual. Eu vou utilizar de todas as técnicas e procedimentos com cuidado ali, né, do cuidado do paciente, que levando em consideração a sua contaminação, né? Então, todas essas ações que eu vou usar para testar a hipótese, que é acabar com a contaminação por meio de ações e cuidados sanitaristas. E aí eu vou ter a transformação da realidade. Ou seja, o que é isso? Considera que as ações que foram desenvolvidas diminuem a infecção, diminuem a mortalidade, e aí eu mudo a realidade da nossa sociedade. Eu acabo com o vírus, vamos pensar assim? Acabo não, mas pelo menos diminuo a taxa de contaminação. Nesse movimento que a gente fez agora, vocês conseguiram entender todos os fatores que envolvem uma teoria? Vamos lá, dúvidas, gente? Perguntem. E aí? Conseguimos. Eu fico até com medo desse silêncio, se ninguém está entendendo o que estou falando. Aqui, nesse trajeto aqui, nesse passo a passo, né, que é step 1, 2, 3, 4, 5, a gente consegue ter uma visão clara de como uma teoria é importante e vai subsidiar, vai estruturar o cuidado. Quando você entende qual que é o conceito da teoria, por exemplo, na teoria ambientalista, o que é? A gente tem agente, a gente tem vetor, a gente tem micro-organismo causando infecção, causando doenças, né? A teoria ambientalista, ela fala o quê? Que o ambiente, ele tem que ser cuidado para que essas infecções não se disseminem. E aí eu tenho como hipótese, então, que as minhas ações de enfermagem, elas vão influenciar a taxa de infecção, tanto para aumentar quanto para diminuir. Se a gente tem, por exemplo, no nosso serviço de saúde, enfermeiros que não estão controlando, a pandemia começou como? A gente sabe que começou lá na China, em Wuhan, e aí alguns pacientes começaram a chegar nos serviços de saúde com sintomas graves de pneumonia. Esses pacientes não foram isolados e aí começou a disseminação. Não se tinha um conhecimento de qual era o agente, o vetor, né, que estava fazendo essa transmissão. A gente não sabia de onde tinha vindo esse vírus. Depois de, acho que 15 ou 20 dias é que se descobriu qual que era o foco, de onde estava vindo o vírus. E aí, nisso, muitas pessoas já tinham sido contaminadas. Então, isso só comprova a teoria de Florence. A gente não sabia de onde vinha, não teve os cuidados sanitaristas adequados e, por isso, então, o negócio descontrolou e disseminou. Sara, você vai ajudar a gente nos exercícios? Podemos. Vocês querem fazer os exercícios? Sim. Vamos lá. Já tá acabando, falta 1 minuto. Tá, então a hora que a gente voltar, a gente já volta no exercício. Pode ser? Então deixa eu encerrar aqui e a gente abre de novo. Pode ser? Pode. Vamos lá.